Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um Papo de Aliado, programa que traz informações pertinentes para o mundo empresarial. E hoje a gente tem um tema muito importante: como potencializar a segurança das empresas com equipamentos de seguro cyber. Para isso a gente trouxe super nomes aqui para falar sobre esse caso muito importante atualmente, porque são muitas empresas que estão sofrendo com fraudes, golpes, invasões, sequestros de dados. É cada vez mais casos que a gente vai percebendo que vão prejudicando o dia a dia das empresas. Mas antes, informar que o nosso podcast é uma realização do Grupo Alliance, que é um grupo que garante indicações seguras para sua empresa. E apresentar também aqui meu parceiro Rogério Passos. Hoje o Rogério está de frente para mim, né? De frente com o Paulo. De frente com o Paulo. Até assusta. Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do Papo de Aliado. Oitavo, né, Paulo? Oitavo da segunda temporada. Como o Paulo falou, hoje é um episódio bem bacana, onde a gente vai abordar alguns temas que muitas empresas desconhecem, né? A gente trouxe pessoas feras aqui que manjam muito. Apresenta eles aí pra gente, Paulo, por favor. Exato, que esse tema é bastante importante para as empresas, então a gente chamou pessoas que são super especializadas no assunto. Estamos aqui com Cláudio Macedo, olá. Fernando Carazato. E o dono da casa, né? E o dono da casa aqui. E o dono da casa aqui, Marco Lagoa. Estúdio novo. Gente, olha estúdio novo aqui. Quando vocês quiserem estúdio de qualidade, vem aqui na ETEC que vocês super vão encontrar. Super moderno. Qualidade total. Vou deixar que eles se apresentem. Primeiro você, Cláudio. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. Esse é um tema que desperta muita curiosidade, que é um tema novo, né? A questão de seguro e aliar com segurança. Eu estou no mercado de seguros há 36 anos, já atuei em corretoras, seguradoras, Brasil, exterior. 6 anos atrás eu comecei a trabalhar só com seguro cibernético. Então são 6 anos respirando seguro cibernético 24 horas por dia. Uma área que está crescendo muito, né? Está crescendo muito, poderia estar crescendo mais, mas enfim, ao longo do nosso bate-papo, a gente vai estar explicando aí os desafios do mercado de seguros para esse velho novo risco e um risco muito dinâmico. Fernando Carazato, agora falei certo. Isso, acertou certinho. Bom, sou Fernando Carazato, sou gestor da Camilo Seguros, corretora de seguros que tem há 30 anos no mercado. Fazemos todos os tipos de seguro, participamos do Grupo Alliance já há mais de 8 anos. Um grupo super importante aí com grandes empresários, como parceiros como a ITEC. E hoje a gente trouxe o Cláudio aqui, que é o nosso parceiro especialista no seguro cyber, também para juntar aqui nesse papo com o especialista, com a ITEC aqui também do grupo de tecnologia. E vamos em frente. Então, Marcos Lagoa. Primeiro apresentando, sou cofundador da ITEC. Estou como CEO atualmente, aí a gente é uma empresa de tecnologia focado na adoção e na gestão de boas práticas, utilização e o que todo mundo fala de transformação digital, que nada mais é do que usar a tecnologia a favor. E há 3 anos atrás a gente criou o pilar de segurança, né? Porque eu acho que não adiantava ter a tecnologia se não tivesse a cultura da segurança. Isso veio escalando aí com as demandas de leis, de GDPR, que começou a onda, depois LGPD, e estamos aí nessa jornada de trabalhar em parceria no Grupo Alliance com parceiros como a Camilo, que hoje faz toda a gestão dos nossos também seguros. E é uma honra ter o Cláudio aqui para falar um pouquinho sobre alguns mitos, né, que ele falou, de que hoje não é... A dor só aumenta, a informação está cada vez mais distribuída. O risco só aumenta, mas muita gente não interpreta isso ainda com o tamanho da gravidade, tamanho do impacto que isso pode gerar. Boa. Bom, então vamos começar aí já com a pergunta de quais são os riscos para as empresas hoje nessa área tecnológica e como se prevenir. É bem ampla a pergunta, mas acho que dá para desenvolver bastante bate-papo em cima disso. Começando? Pode. Cara, hoje o risco da tecnologia é tudo. Por quê? Tudo passa por tecnologia. Você pagar a conta depende da tecnologia, você contratar pessoas depende da tecnologia, você ter sua informação depende da tecnologia, e cada dia que passa, essa informação, antes era muito fácil. O pessoal fala, antes era muito mais barato ou muito mais simples. Na verdade, sim e não. Sim, era mais simples, porque você só precisava gerenciar acesso da pessoa dentro da empresa, esse é o primeiro ponto. Só que antes você tinha um risco de que tudo que acontecesse dentro da empresa era um problema dentro da empresa. Hoje já não. O risco
de indisponibilidade diminuiu porque você distribuiu a informação, mas o risco de gestão de segurança da informação exponenciou. Por quê? Porque tem empresas que estão usando informação, estão armazenando informação e não têm o trabalho de organizar essa informação. Nem sabem onde está essa informação. Ou seja, é o ponto que o Cláudio levantou. Aonde que está? Você sabe, numa empresa de 100 colaboradores, onde todos os colaboradores estão... Antes você gerenciava a empresa dentro do escritório. Desligava o cara da VPN, lindo e maravilhoso. Acessar a empresa não estava mais. Hoje não. Hoje a TI, o maior desafio de uma gestora de TI hoje, não é só gerir a TI. É gerir... Não, porque antigamente a gente precisava um cliente, um CNPJ e um endereço. Hoje a TI, ela expandiu. Tá na a gente casa tem que de todo gerenciar mundo. a TI, não, literalmente. A casa. Hoje o nosso suporte técnico multiplicou por 6 o volume de tickets e tickets que não são diretamente ligados ao objeto do negócio do cliente. Com a pandemia, todo mundo foi para fora. E aí, o que acontece? Se o cara tem a tal VPN que era linda e maravilhosa, a funcionária ou o filho do cliente na casa dele virou um risco para a empresa, porque pode levar o problema para dentro. Então, assim, se a gente for falar de riscos de mudança, a gente vai ficar falando aqui um dia inteiro, no mínimo. E se a gente falar todos os riscos de segurança, a gente não trabalha mais. Até nós Fica embaixo da cama queremos chorando. nos desconectar. E complementando o que o Marco falou, acho que o primeiro mito que a gente tem que derrubar, segurança da informação não é uma exclusividade da área de TI, né, da segurança da informação. É de todos. Todos têm que passar por esse processo. E quando você tem um incidente de segurança, quem já teve vai saber o que eu estou falando, você envolve o RH, você envolve o financeiro, envolve o marketing, você tem que comunicar ao mercado, o RH o que vai fazer internamente com os funcionários, enfim, que é uma fábrica, envolve o diretor de produção. Então, toda a empresa, não importa o porte, ela é envolvida de alguma maneira, e ela envolvida no sentido de tem que entender que segurança não é um problema exclusivo de uma TI, é de todos. E na hora do incêndio, vamos dizer assim, você tem lá a brigada, mas quem vai resolver é o bombeiro. Então, no risco cibernético é a mesma coisa. A brigada ali, a TI, que é o cara tecnológico, que vai fazer primeiro approach, só que dependendo da proporção do negócio, vai ter que chamar perito, vai ter que chamar um monte de profissionais, montar uma sala de guerra, enfim, é um processo. É um processo. De novo, a gente poderia ficar falando uma hora só sobre esse tema, de tão amplo que é. Resposta a incidente. Resposta a incidente é comunicar, é tudo. E a gente falar se é uma empresa de 1.000 ou de um funcionário, dá na mesma. Sim. É o mesmo processo. Um influencer. Você pega aí hoje, que está na moda, os influencers de Instagram. Cara, quantas contas clonadas dele existem? Nossa. Isso é um risco do influencer. Vai ter que contratar uma ferramenta que monitore mídias sociais para ver se tem alguém clonando ele. Porque se der um problema, a fraude acontecer usando a imagem dele, usando a conta com o nome dele, quem vai lá no delegado responder é o influencer. Isso ninguém coloca. E é uma empresa de um homem só, teoricamente. Então, Deixa eu ver se eu entendi. O influencer está lá, alguém clonou a conta dele, mesmo sem ele saber, e ele vai responder, ele que vai ter que responder. Ele vai ter que se explicar. No mínimo, ele vai ter que se explicar. Ele vai ter que se explicar. Teve um caso recente que eu soube de uma dentista, influencer dentista, clonaram a conta dela e começou a vender coisas. Eu vi, passou esses dias na TV. Passou na TV. Ela não foi, ela é vítima também. Só que no mínimo ela teve que contratar advogado, né? Inclusive, já falando um pouco de seguro, uma das coberturas que existe para a pessoa física, no caso de influência, uma das coberturas é o roubo de identidade, que é entrar numa conta do Instagram, o cara criptografa aquela conta e você não tem acesso. E você tem influência aí, eu já soube de caso, o cara tem 500 mil seguidores, 50 mil, né? É que tem uma tabelinha lá, até 10 mil é influencer, sei lá, júnior, e aí vai, mas não importa o tamanho. E uma das coisas que o seguro cobre é justamente as despesas para recuperar a conta de volta, que é uma coisa. E outra coisa é, qual foi o impacto disso? No caso da dentista, foram os golpes que as vítimas sofreram, que o seguro não cobre, mas pelo menos essa parte aqui de recuperar, e não é qualquer profissional que você vai entrar no Google que você vai achar,
e nem é coisa que custa R$100. Às vezes você pode gastar... Tem que entrar com liminar, advogado, processo. E o especialista que vai recuperar, você também vai gastar uma grana ali, é 5 mil, 10 mil, depende obviamente da complexidade do ataque e do tamanho também da conta, né? Então você pode gastar de R$500 a... Isso é importante, porque às vezes as pessoas roubam o celular e a pessoa se preocupa com a conta bancária. Né? Putz, vou travar a conta. Mas os dados hoje em dia, são mais valiosos às vezes do que o valor que o cara tem na conta. Nessa mesma matéria, passou de um advogado, que ele era especialista em cibersegurança. O pessoal estava usando a foto dele, um vídeo que ele falou que ele estava retirando um produto no correio, no qual fizeram uma conta fake que falaram que ele estava, vendendo produto. Ele usava esse vídeo do celular que roubaram dele. Tô aqui no correio para ver o produto, tá? Que não sei. E começou a vender. Ele falou que ele já tem mais de 100 processos. Que, ele já tá até... Ele já chega, o juiz já até sabe já o que é. Porque a primeira reação da vítima é, esse cara tá dando golpe. Aí você tem que provar que você também é vítima. Então você tem uma despesa para isso. E só para vocês terem uma ideia... A gente mapeou lá na Blue Cyber, que é a nossa InsurTech focada só em seguro cibernético, 70 tipos de golpes diferentes. Não que estão cobertos em seguros, né? Mas são 70 tipos de golpes. Então você tem o golpe do Pix, tem o golpe do boleto, tem o golpe do Dom Juan, tem o golpe do sextortion, tem um monte de golpes que são ligados a incidentes cibernéticos. Que também, já pegando um gancho... A gente precisa entender o seguinte, seguro cibernético é uma coisa, risco cibernético é outra totalmente gigante. Qual a diferença? Vamos lá. O seguro, o mercado de seguro internacional, inclusive, fala de seguro cibernético, para ele ser chamado de cyber insurance ou seguro cibernético, ele tem que ter, no mínimo, a cobertura de responsabilidade civil de vazamento de dados. Mas e os outros riscos? Golpe de Pix, boleto, é um risco cibernético, mas não se enquadra no seguro cibernético em si, que tem uma classificação específica na SUSEP. Um golpe, por exemplo, de sextortion, que é via... E não tem ainda seguro para isso, mas ele é um tipo de golpe cibernético, mas não está coberto através de um seguro. Roubo de criptomoedas, que a gente está trazendo do exterior... Vamos ver se até o final do ano a gente consegue trazer. É um tipo de golpe, são seguros diferentes. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, o risco cibernético é algo gigante, só que você não tem uma apólice que cobre tudo. Você vai ter a apólice que cobre a parte de responsabilidade civil, pagar resgate, lucros cessantes, você tem a parte de PIX, pagamento de boletos, enfim, fraudes em transações financeiras, você tem seguro de fraude corporativa, que uma das coisas é o hacker entrar na conta de uma empresa e desviar dinheiro. Sequestro de dados tem também? Sim, o sequestro de dados faz parte dentro do seguro de RC, de desvio cyber. De dinheiro em empresa, isso tem, no mínimo, 15 anos. Antigamente, lembra que o pessoal trocava... Assim, de dinheiro? O cara hackeava a máquina de uma pessoa da empresa, às vezes era ataque interno, quando ia fazer a investigação era pessoal de dentro que sabia o processo, e alterava o código do boleto. O boleto que não era registrado, que ninguém queria pagar boleto registrado, por isso que foi de tanta fraude no mercado bancário em cima de boleto, que proibiram os boletos não registrados. Que impactou, o pessoal gritou, mas virou uma demanda que não tinha mais controle. E uma segurança, né? Existia alguns softwares, alguns worms, que estavam no navegador de quem criava o boleto no site, e ele já criava o boleto adulterado. Não, e aí a gente vai falando, vou lembrando de causos, né? Teve um case há uns 10 anos atrás, eu ainda nem sonhava em trabalhar com cyber, eu trabalhava com outro ramo, que também é um ramo exótico, digamos aqui, seguro de crédito. Um dos clientes na época, na Europa, empresa brasileira, o que aconteceu? O cybercriminoso mandou uma mensagem para o meu amigo aqui dizendo, olha, eu mudei de banco. Agora você paga no banco tal. Ele achando que era a empresa, e não era. Depois de um certo tempo, cara, você não me pagou o boleto? Mas você me avisou que mudou de banco. Aí quando foram ver, um cybercriminoso, ele fez a tal da engenharia social, se passou por alguém da empresa, diretor, sei lá, não sei o quê, só que eram $800 mil de fatura, num único boleto internacional, uma transação internacional.
Que é pior de rastrear, que é mais difícil. Difícil. Aí o que aconteceu? O seguro de cyber não cobre, porque é um golpe financeiro. Tem até a pólice que cobria, mas é raro ter essa cobertura. O seguro de crédito não cobre, porque não foi uma inadimplência porque a empresa está com dificuldade financeira. Ela caiu num golpe. O seguro que cobria era o seguro de fraude financeira, que nenhuma das duas empresas tinha. Só citando um exemplo disso. Recentemente... Só uma dúvida nisso tudo. Desse tipo de golpes, quem paga a conta? Você vai... É uma briga. É uma briga porque você precisa saber onde o hacker estava. O hacker entrou na empresa A ou na empresa B? Porque ele pode ter entrado na empresa A e aplicou o golpe na B. Então, teoricamente, a responsabilidade é dessa empresa onde ela foi atacada. Só que aí você tem um problema que é tecnicamente não é tão simples assim você descobrir por onde esse cara... Mas normalmente... ele que é tecnologia vai saber melhor. Esse daí é um golpe muito conhecido, que não é tão divulgado. Esses são outros golpes, na verdade, em geral. O pessoal registra domínios com uma letra a mais. Sim. O pessoal fala que ninguém sabe quando vai ser invadido. E quem é invadido, normalmente já está invadido há mais de 90 dias. Sim. Ou seja... Quando descobre... A galera já ficou monitorando ali dentro 90 dias. Às vezes, uma credencial que você caia num phishing, que dê a senha, dê o login, aprove acesso, o cara está vendo tweets enviados e recebidos, entendendo, principalmente esses ataques com ticket médio mais alto, eles são totalmente direcionados. O cara é especialista naquele nicho, naquele mercado, sabe como acontece. Muitas vezes você acaba jogando a responsabilidade para o banco. Por quê? Eu já presenciei 2 desses que a gente colocou na instituição lá de fora a responsabilidade. No nosso mapa de risco e mapeamento foi isso. Por quê? A empresa, o banco, acatou uma abertura de uma conta numa sexta-feira, recebeu o golpe na terça e na quarta a conta estava encerrada. Um banco, isso daí, na hora, tem que acender uma parte de risco do banco. Sim. Alguma coisa tá errada. Suspeito. Como que se abre uma conta sem investigar de quem é a conta? Como que aceita um depósito fora de padrão de remessa internacional? E como aceita fechar essa conta em 5 dias, 6 dias? Essa aí é briga de cachorro grande, aí é advogados, mas o dinheiro tem rastro. Então, quando normalmente essa conta, a gente aponta como um grande facilitador a instituição bancária. Por quê? Ela, por compliance, ela tem que responder. No Brasil, tem que reportar Bacen, tem que reportar 1000 coisas. Você não fecha uma carta de câmbio, você não faz uma transferência de valor alto. Sim. Cara, tenta você transferir 100 mil reais da tua conta. Vou ficar limpo. Não, mas na hora, você vai ser Na hora, você vai ser bloqueado O banco vai por fraude. do banco pra liberar. Como que a pessoa aceita uma conta nova que entra e sai um valor gigantesco, que normalmente esse é o rito, e ainda aceita o encerramento da conta? Isso é uma coisa que eu sempre tive essa dúvida, realmente. Porque tem os golpes, mas geralmente os golpes utilizam contas bancárias. E não tem como pegar essas contas bancárias e ver quem que é a pessoa que está realizando o golpe. Mas aí a questão é quererem ir atrás. Tudo é tempo e dinheiro. Sim. Tempo de investigação, tempo de ir atrás. Então aí é o que eu falei. Quem tem que pagar essa conta, na minha visão, é quem facilitou a operação. Por quê? Cara, você faz alguma coisa fora de padrão, cara, antifraude tem aqui, tem no mundo. O que provavelmente está acontecendo é um banco, ele faz a conta, putz, está tendo um monte de golpe. Eu estou pagando tanto, não está afetando o meu resultado? Deixa brigar. Deixa brigar na justiça. Na hora que, se um dia, esses golpes começarem a afetar o resultado do banco, então, sei lá, o banco não sei quem anunciou aí 5 bi de prejuízo, de resultado, mas aí começou a ter 3 bi de golpes que ele teve que pagar. Aí dele, provavelmente ele vai... O que deve estar acontecendo, a conta é simples. Eu estou perdendo 100 milhões aqui, mas estou ganhando 5 bi aqui, não vale a pena o esforço de eu montar ou não vai na velocidade ideal. Eu estou vendo um dado aqui do MIT que fala que o Brasil está entre os 5 países que menos evoluiu em cibersegurança. Né? Tipo, a gente não evoluiu em praticamente nada, segundo o MIT. Vocês acham que isso também tem a ver com cultura? Eu acredito que sim, porque
Inclusive tem um dado também recente, que saiu um relatório essa semana da Tenable, de que metade dos dados globais, quase a metade, são dados de brasileiros. Porque nós temos uma questão de maturidade, que é uma questão até cultural nossa, né? O brasileiro acha que nunca vai acontecer com ele, é sempre com o vizinho. Só que ele esquece que o vizinho está falando que ele pode ser. Então, a gente tem um problema cultural de as pessoas entenderem o que é o risco cibernético. E se a gente for avaliar, o brasileiro ele já não se protege tanto para um bem tangível, ou seja, que ele está olhando. Então, você está andando ali com o celular, dando bobeira ali na rua, para o carro, no tranco, enfim, comete vários delitos. Imagine para algo que ele não está enxergando. Então, nós temos realmente esse problema cultural e a minha impressão é que o brasileiro vai aprender pela dor. Vai tomar uma paulada, vai perder grana, vai ter um problema que nem a dentista de ter que contratar advogado para provar que ela também é vítima. Aí a maioria vai aprender pela dor. O ponto que eu vejo é que como a quantidade de ataques são tão grandes, que isso vai haver um aceleramento. Ou você vai aprender pela sua dor, ou você vai ter um amigo próximo, um parente, putz, cara, aconteceu isso. Ou pode até ter o lado positivo. Putz, o cara tinha seguro, resolveu, não teve grandes prejuízos. Então, nós temos uma questão cultural, sim, a ser resolvida. Vou te dar um exemplo. Esse prédio aqui onde a gente está. Se você falar para o meu filho de 14 anos por que tem guarita, por que tem câmera, por que tem cerca elétrica, porque listar 20, 30 itens aqui, qualquer um sabe para que serve. Uma ratoeira, já sabe que sabe tudo. Só que quando a gente fez um levantamento, quando a gente vai falar de segurança da informação, enquanto para proteção patrimonial tem uns 40 itens, desses 40 itens, 90% a gente sabe para que serve. Qualquer leigo sabe. Quando a gente vai para o cyber, é o contrário. A gente viu mais casos de soluções, 50 soluções, seja de software, seja de hardware, seja de políticas, de projetos, conceitos. Só que aí acontece o seguinte, 90% disso, o leigo não sabe o que é. E aí o que a gente percebe? A empresa acha que não tem problema, você deve enfrentar muito isso, que tá beleza, e na hora que você faz lá um pente fino, o cara se assusta, né? Não tem nada. Não, por muitos anos eu tentava criar um playbook de coisas boas para ter na empresa. Uhum. Mas eu nunca vinculei isso a risco. Depois de começar a ter o relacionamento com a IT Partners, com o César, e começar a me inteirar um pouco de como drivar essa gestão, cara, mudou tudo na minha vida. Primeiro porque o cara contratava a gente, César Monteiro, da IT Partners. Cara, a partir do momento que o cara contratava a gente para ser gestor de TI, o cara achava que a gente era Deus. Simplesmente achava que a partir daquele momento eu não tinha mais nenhum problema na vida. Ele não entendia que se ele não acatasse algumas decisões, alguns investimentos que ele que tinha que fazer, não a gente não tinha que fazer milagre. E antigamente eu sofria com isso. Eu sofria mais assim, de me deixar mal. Falar, cara, migra teu e-mail, gente, tá todos os teus e-mails em todas as máquinas. Isso que não tinha ransomware na moda. O risco era dar pau no HD e perder o PST. Quando eu perdi o PST, parecia que que a empresa tinha morrido. Quando a gente falava em migrar para a nuvem esses e-mails, por quê? Porque os que tinham servidor interno, eles não tinham maturidade para ter o servidor interno. Não tinham no-break, não tinham gerador, não tinha nada. Quando parava o servidor, a empresa parava, e a culpa de quem que era? Do menino de TI. Sempre foi assim. Era muito fácil. Quando a gente começou a drivar os nossos projetos em cima de um mapa, de um gap análise, que a gente, hoje, para a gente entrar no cliente, a gente faz nem que seja um mini gap. Eu boto no papel o risco que a pessoa tem. E se ele não tomar as ações dele, a culpa não é minha. Eu não posso virar dono do problema que não é nosso. Não foi nós que criamos o problema, não foi nós que criamos a empresa. Não foi, a nossa função hoje é educar que a segurança não é... Eu acho que o ponto que ele falou, a segurança, o primeiro ponto mais sério que tem é a identidade. Enquanto o pessoal não entender que a identidade é a porta de entrada da sua casa e da sua empresa, a gente não sai do lugar. Eu digo identidade porque antigamente eu cometi esse erro. A Apple Store colocou o duplo fator de autenticação na marra, a forceps, que deve ter entupido o suporte deles, porque começou a fechar a imagem dela. O vazamento que o pessoal conotou lá na época da Carolina Dickmann, né?
Sim. Foi vazamento. Vazamento. Quem que foi o culpado? A Apple? Talvez, e não ter o duplo fator de autenticação, mas que era uma opção que ela podia ter ligado. Sim. O vazamento dela não foi um hackeamento, foi um vazamento de login e senha num grupo de técnicos de TI e que em algum momento acharam legal e de repente alguém baixou e já tinha canais de distribuição para isso. Quando muita gente fala de segurança, de percepção, a grande diferença da transformação digital é a canalidade e a velocidade dos acontecimentos. O problema de assalto, vazamento, utilização de dados sempre existiu. Desde a engenharia social no call center, pega o pessoal de fraude de call center, de cartão de crédito. Sim. Cara, isso existe há 30 anos. O Fernando Luiz, que é nosso sócio aqui na OITEC, ele já trabalhou nisso. Antigamente tinha que catar uma moto e ir atrás, tentar achar o cara. O grande problema hoje é com a robotização com o digital, é a capacidade de alcance horizontal disso. Uma lista que o cara vai na Dark Web com 1000 logins e senhas, que a pessoa foi hackeado ou invadido um sistema, aquilo ali vira um prato cheio. O cara bota um robozinho lá que vai ficar testando. A hora que acessar ele já consegue analisar teu dia a dia. Consegue fazer coisas que você não tem nem ideia. Então, assim, a pessoa precisa primeiro entender que a cultura da segurança da informação tem que ser ensinada na escola. Sim. É isso que eu quero perguntar para vocês, porque eu tenho um problema com a segurança de informação, que eu acho assim, as pessoas que vivem nesse mundo parece que estão num patamar muito à frente do meu patamar de entendimento, porque são termos complexos, é uma visão muito distante da realidade do empresário comum. E como que levar isso para o empresário hoje médio brasileiro, que ele não tem entendimento dos sistemas, não tem... Que a gente ouve vocês falando aqui, a gente começa a entender um pouco. Mas mesmo assim tem muitas... Poxa, como que é essa entrada? Será que tem isso na minha empresa? Como que eu consigo fazer isso? É muito complexo para o empresário isso, não é? Eu diria para você o seguinte, nos estudos que a gente fez, a gente primeiro precisa conscientizar e educar as pessoas. Seja a pessoa física, seja o microempresário, seja o grande empresário. E como é que você faz isso? Obviamente você tem várias técnicas, né? Só para vocês terem uma ideia, voltando um pouquinho do que foi falado aqui. A gente chegou a fazer uma pesquisa 1 ano e meio atrás com mais de 200 empresas de 25 atividades diferentes, pequenos empresários, pequenos e médios empresários, falando com a pessoa-chave com uma única pergunta. Como é que a sua empresa está preparada financeiramente para um ataque cibernético? 70% disseram, mas eu não sou alvo. Por quê? Falta conscientização. Aí o que a gente fez? Na época a gente usava um sistema israelense. E dá o site da sua empresa. Aí quando você estava conversando ali mais algumas coisas, em 1 ou 2 minutos, dá uma olhada aqui. O teu site está com 15 vulnerabilidades, 20 vulnerabilidades. Sobre o ponto de vista de segurança, o site normalmente de uma empresa pequena está hospedado em algum lugar. Mas isso mostra mais, para dar aquele susto para dizer, olha, você tem certeza que você não é alvo de ataque cibernético? Então você começa a fazer a conscientização. E aí você explicar para ele, olha, você pode perder tanto no lucro cessante, tanto nos processos, tanto não sei o quê. Isso pode te dar um prejuízo de 100 mil, 400 mil, milhões, depende obviamente do porte da empresa, aí você começa a educar. E aí sim você pode falar de seguro e de prevenção na parte de segurança da informação. Porque se você já ir falar, já de TI, de segurança, falar de seguro, as pessoas não têm essa conscientização. Então você primeiro precisa conscientizar, educar, mostrar para ela que você é alvo, você tem risco, pode gastar tanto e você pode proteger com segurança, mas o seguro. Eu sempre encaro o seguinte, o seguro é uma camada de proteção. A expressão que o pessoal usa é camada disso, camada daquilo. O seguro é mais uma camada que complementa isso tudo, porque não existe empresa ou sistema 100% seguro. Na hora que falhar, aí que entra o seguro isso em cima disso. Isso é importante, né, da gente falar que são coisas que andam paralelo, né? A parte do TI, a governança, né, as diretrizes que a empresa tem para se controlar, se segurar, proteger os seus dados, e o seguro é um complemento, né? São duas coisas à parte, não é que uma não utiliza a outra.
Eu tenho seguro, então não preciso fazer nada disso. Não, então eu tenho tudo isso, eu não preciso do seguro. Não, as coisas se complementam, né? Isso é importantíssimo. Eu gosto de fazer analogia com outros ramos ou com outras situações. Imagine o seguinte, você contratou o seguro-saúde. Você foi no médico, seus exames estão ótimos. Você está indo na academia, está indo sei o quê. Você cancela o seu seguro porque agora você está bem? Não. Pode acontecer um acidente. Pode ter algo que não foi pego no exame, você pode... E aí? Então, para a segurança, a situação é a mesma. O fato de você investir em segurança da informação não quer dizer que você não precise de seguro. E o fato de você ter seguro não quer dizer que você não precisa de segurança da informação. Agora que eu tenho meu seguro-saúde, vou comer à vontade, vou beber à vontade, porque se eu tiver um piripaque, o seguro cobre. Mas quando eu faço o exame e dá tudo bem, eu vou tomar umas 2 ou 3 cervejinhas mais no meio de semana. Você pode ir para comemorar. Acho que a pessoa dá uma aliviada também, ele faz um check-up lá. Sim, mas você não cancela o seu seguro por causa disso. Você dá uma aliviada e nem vai falar, não preciso de seguro porque meus exames estão bons. Então, tudo isso é um processo de conscientizar a sociedade de que qualquer um é alvo. Outro ponto, você quer falar? Não, mas pode ir. Depois Porque, se deixar 2 horas aqui, 3 horas, eu vou ficar falando que tem histórias e histórias. O pessoal vai ouvir o podcast e vai ficar com trauma. Normalmente o pessoal fala, você me deixou assustado. Mas infelizmente... Conscientizamos. A missão foi dada e foi cumprida. É assim que as coisas funcionam. Aí tem um ponto importante que a gente, de uma certa maneira, já comentou aqui. Todo mundo é alvo de ataque cibernético. Todos. Poxa, mas eu tô aqui, eu tenho uma corretora de seguros. O hacker ataca querendo atacar a corretora? Não. O que o hacker faz? Ele vai mandando armadilhas. Os robozinhos vão trabalhando. Putz, a empresa dele caiu. Deixa eu ver como é que eu vou ganhar grana em cima disso. E um ponto que você tocou. Ataque cibernético não é que nem assalto. Chega aqui, passa notebook, passa celular, vamos embora. É como se um cara criminoso tivesse sentado aqui, a gente não está vendo ele. Participando do nosso papo. Participando do nosso papo e ele estudando como é que vamos ganhar dinheiro em cima desses caras. Aí ele fica, em média, 120 dias numa empresa grande. E aí, para a empresa grande, você tem uma preocupação duplicada. Por quê? Você tem os ataques aleatórios, né, as armadilhas aleatórias, os phishings, etc. Tal. Só uma dúvida, professor. Quem que é esse hacker? É uma pessoa que está numa salinha ou é uma inteligência artificial? O que é esse hacker? Pode ser uma pessoa que está numa salinha, que usa inteligência artificial, que usa robôs para fazer o ataque, e pode ser empresas. Se bobear aqui no prédio, pode ter uma sala que você achando que uma empresa tal, os caras são hackers. E aí o que acontece na empresa grande? Você pega uma empresa grande, eu não vou citar nome, mas banco XPTO, qualquer banco. Tem hacker que está focado, eu quero atacar esse bancão. Sim. Ele pode levar meses, pode levar anos, mas uma hora ele consegue. Aí qual que o banco tem que ver? Ele é alvo direto pela instituição, pelo tamanho. Ele é alvo indireto pelas armadilhas, que algum funcionário pode clicar onde não tiver. E tem outra coisa que acontece muito nas empresas maiores. Os hackers aliciam funcionários. Uhum. Compram credenciais. Do tipo, cara, vou te dar $10.000 aqui em dinheiro pra você me dar seu acesso. Você me dá teu acesso e passa o token de validação. Ou o seguinte, me dá sua senha de acesso, o que eu conseguir ganhar de grana nesse golpe, a gente racha. Aí o que o hacker faz? Ele começa a pesquisar, fala, o Fernando tá com uma dívida aqui de R$30 mil lá do carro, não conseguindo pagar. Eles são inteligentes. Ele já pega um cara que está sensibilizado que ele está com a dívida. Aí é uma oportunidade de ter a dívida e acaba cedendo. Então, é a questão do humanware. Você pode investir milhões em software, em hardware, mas se você não tiver controles, treinamento dos funcionários, cara, antigamente se dizia... Não é ser, é quando você vai ser atacado. Eu já conheço gente que fala, só tem 2 tipos de empresa, aquelas que sabem que foram atacadas e aquelas que ainda não sabem que foram atacadas. Porque todo mundo está sendo atacado, obviamente cada um num grau. Eu já fui atacado, todo mundo já foi atacado. Não tive prejuízo financeiro, mas tem gente, principalmente empresa grande, quando tem, é coisa de milhões. E como capacitar o colaborador? Vai lá. Treinamento. Phishing, endomarketing.
Cara, fazer uma caneca falando, lembre da segurança da nossa empresa. Vocês fazem isso? Vocês sim. dão esse direcionamento para as empresas? Como vocês fazem isso para... Normalmente workshop. Primeiro são workshops. Outras vezes são phishings. Outras vezes são solicitações... Phishing, dispara e-mail. Fake, se passando pela sede da empresa. A gente faz o que o hacker faz. Mas quando o cara clica ali, a gente joga para uma base de dados. Você joga tipo uma PhishingX, que daí dentro dela você cria uma jornada de ensino. E hoje, em Big Fours, em grandes companhias, você cair em phishing, você cair nesses exercícios, te penaliza na performance, no KPI do board. Então, um alto executivo de uma companhia, ele tem que fazer 2 horas mês de treinamento de segurança. E se ele fizer o treinamento para não ser justa causa, acho que ele não pode cair 3 vezes no ano em um ataque interno. Que aquilo ali é justificativa pelo cargo de liderança dele ser convidado a se retirar da empresa porque ele virou uma brecha. Sim. Entendeu? A gente é uma brecha. A gente é uma brecha na nossa casa, a gente é uma brecha na empresa, a gente é um risco. Só que ninguém... Acho que o grande ponto é que o pessoal negligencia as falhas de segurança e os problemas de segurança. Meu e-mail só foi invadido. Mas só hackearam minha conta de Instagram. O problema de minimizar é o maior problema de todos. Uhum. Por quê? Se a pessoa se ferra uma vez e aprende, você teve uma evolução, não vai acontecer de novo. É um trauma. Se não, eu conheço pessoas próximas que já viraram alvo que um hacker indica para outro hacker, porque aquele cara sempre cai em golpe. Hacker as a service. Não, hoje em dia o pessoal leiloa as oportunidades. Sim. Leiloa uma credencial, por exemplo. Lead, né? Não é isso mesmo. Na Dark Web, na Dark Web, as bases mais novas são vendidas e leiloadas. O cara coloca que daqui 20 dias ele vai vender pelo maior preço pago, ou clique aqui, pague $100 mil e leve agora. E é provado que tem gente que paga os $100 mil naquela lista. A lista nova, uma invasão de uma fintech nova, que vazou hash, que vazou tudo. Hash, para quem não sabe, todo mundo tem uma senha. As boas práticas dizem que essa senha não pode estar no banco de dados. É construído um algoritmo de chave, um número aleatório gigante, que tentam que não volte aquela senha. Mas, às vezes, desenvolvimento errado, não baseado em segurança, deixa brecha e os caras convertem esse hash e disponibilizam. Cara, ataque de e-mail de cadeia é o que mais acontece hoje. O app que você usa, que você adora, que você confia, uma brechinha de segurança de um programador lá que foi invadido, o programador foi invadido e comprometeu o app inteiro, a imagem da empresa inteira. Isso, reputacionalmente falando, é surreal. E a porta foi um usuário. Um usuário de normalmente alto escalão. O alto escalão por quê? Porque ele tem credenciais, né? Ele tem alçada para fazer besteira e acaba acontecendo isso. Então, assim, fazendo uma volta aí, esse cara, ele era treinado, trabalhava numa empresa que tinha um braço de segurança. E ele, na física, foi hackeado numa ferramenta de investimento que abriu uma porta para comprometer a empresa inteira. Tem como proteger 100%? Se alguém achar que está 100% seguro, cara, você vai ser o que vai se ferrar. Eu, às vezes, não durmo. A gente faz reuniões aqui interna para discutir melhoria contínua, porque segurança é melhoria contínua. Uhum. Tem que ter um PDCA só da área de segurança, porque o risco sempre vai existir. O risco ele só existe a partir do momento que acontece um problema. Sim. Quando o pessoal fala de ataque zero day, o que é? Cara, aquilo ali é um ataque de dia zero. Ninguém sabia que aquilo lá era uma vulnerabilidade que podia ser explorada. Se hoje acontece um ataque de zero day e a empresa não começa a cuidar disso, às vezes dá para responder e atualizar todas as máquinas? Não dá. Por quê? Porque pode impactar outras coisas. Eu brinco que o WannaCry, ele afetou normalmente as maiores empresas. O que é o WannaCry? Era um ransomware
Foi o primeiro que deu buzz. Por que buzz? Porque derrubou todas as big techs. Todas as empresas que tinham uma política de segurança da informação mais séria, mais rígida, se ferraram. E se ferraram por quê? Porque para você, quando você começa a ter o planejamento de aplicação de patch, tem várias coisas inerentes nisso. Por exemplo, testar todos os softwares da empresa, se vão funcionar com patch atualizado e tudo mais. E o assunto de atualização de patch, quando você tinha uma super solução, um super fabricante de firewall, tudo, esse risco ele era mitigado. Ele era, temos um bom firewall, um bom antivírus, cara, essa atualização é um risco ainda não tão explorado, então, cara, não vamos atualizar. Gente, parou empresas como Vivo, como bancos, como hospitais. Por quê? Era um patchzinho lá de 3 meses atrás, acho que era mais de 60 dias, isso eu tenho certeza, que ninguém aplicou. Quem não aplicou aquele patch estava vulnerável. E a partir do momento que atacou dentro de uma empresa dessa, ele compromete lateralmente tudo. Então, pararam-se hospitais, pararam-se bancos, pararam-se caixas eletrônicos, aeroportos, foi tudo. Esse foi o grande, eu acho assim, o maior buzz de cybersecurity. Foi assim, o marco principal da cibersegurança. E conscientizar do pequeno ao grande, o WannaCry foi um divisor de águas. Melhorou isso? Melhorou? Mudou muita coisa depois disso? Vou dizer, assustou. Só. E eu fui um cara que sempre bati muito na LGPD. Eu achei que a LGPD ela foi muito vendida errada. Por quê? Porque falavam que hardware resolvia, falavam que software resolvia, tudo era a solução e todo era o terrorismo da multa de 50 milhões. Mas ela foi importante. Porque foi a primeira vez que a pauta segurança da informação foi enfiada goela abaixo nas empresas. Então, assim, que você falou sobre a gente ser a que tem menos... a outra pergunta que eu ia fazer. Se, hoje as leis já estão fazendo com que as empresas se preocupem mais. Eu já ia entrar nesse gancho da LGPD. A educação é de longo prazo. Investir em educação... se a gente investir em educação de criança, o que for, a gente só vai ver daqui a uns anos essa medição. O que aconteceu é que em outros países, a justiça ela era muito mais pesada em multas e tudo mais, e não por questão de LGPD ou GDPR, né? O Brasil, já existe multa que hoje você pode falar que é da LGPD, que é do Código do Consumidor. Só que a LGPD ela teve uma super função de pautar um tema que a gente vai ter no longo prazo, com certeza, uma mudança. Entendeu? Por quê? Porque ela obrigou agora as empresas a fazer questionário dos seus fornecedores. Aquele cara que era uma empresa que vendia barato e estava nem aí se ele estava quarteirizando, quinterizando hoje, é sério, porque senão não passa nas regras. Então, assim, isso é uma jornada. O mundo tem isso daí há muitos anos. Europa, América do Norte, Japão e tudo, isso já existe. Problemas lá acontecem igualzinho aqui, gente. Só muda o ente que teve a identidade corrompida. Mas lá, essa educação, ela já é muito levada a sério. Eu digo, o Brasil, em termos de segurança da informação, é super elevado. Bancário, a gente é o país mais criativo do mundo de golpe, disparado. Assim, a gente dá, infelizmente, o brasileiro dá aula no mundo de cibersegurança, de engenharia social de golpe. Isso, assim, os hackers desse submundo, os brasileiros são super respeitados e estão super ativos em dark web, mas a gente também tem o lado de que a gente não... A cibersegurança, hoje ela é vendida em dólar, a parte de softwares que ajudam, e a gente está prejudicado num dólar de 5 vezes, R$5. Então a gente aumenta o risco, por quê? Porque tem pouca solução nacional, porque o governo nunca investiu em tecnologia e desenvolvimento de tecnologia, e hoje a gente está pagando um preço por isso. Aquela solução, a mesma solução que eu vendo há 10 anos, ela custa 3 vezes mais. Isso que eu ia perguntar. Isso impacta diretamente. Você sentiu que as empresas têm procurado mais seguro e mais empresas de tecnologia depois da LGPD e depois da pandemia? Vocês têm sentido, têm percebido isso? Não, sim, com certeza isso tem ocorrido. A LGPD realmente deu essa mexida, né? É um processo longo, né? Só que aí tem uns pontos que é o seguinte, o pessoal está muito preocupado com a LGPD, com multa de 2%, só que tem um detalhe. A multa não é vazou, multou.
Abre-se um processo que pode levar anos. É um risco mitigável. É um risco mitigável. Aí o que você está preocupado com os 2%, que pode não acontecer, e provavelmente não aconteça, e se acontecer, vira uma briga na justiça de anos, e os 5% que você pode perder do seu faturamento por conta do lucro cessante. E despesa que você pode ter ali de alguns milhões para você montar uma sala de guerra com peritos forenses. Tem que ter outros valores envolvidos. É claro que dependendo da atividade, você pode ter ações dos seus clientes. O cara que tem lá 10 milhões de clientes, 0,5% entrar com ação, então 50 mil processos. Só fazer a conta, 50 mil vezes tanto e tal. Então, a LGPD foi bom que despertou nas empresas maiores, com alguma consciência, mas tem que entender que LGPD não é o risco principal. A LGPD é um risco jurídico que você tem, só que você tem outros riscos. Não, a parte boa da LGPD é que botou a culpa em alguém. Tem um CPF ali que vai se ferrar. Que é o tal do DPO. Não, e esse CPF... Quando arde alguém... Não, vai ser um empurra-empurra de culpa, como sempre. Sim. Vai ser um imbróglio jurídico. Eu brinco que quem sempre se dá bem são os advogados, que para eles só aumenta o trabalho, mas que tem impacto. Recentemente, um parceiro nosso que a gente conhece, concorrente nosso no data center, foi atacado e pararam milhares de empresas, até parceiros nossos da Alliance sofreram com isso. Empresas usando SAP, TOTUS, Sankhya, pararam 20 dias, não foi? Um dia de atraso de faturamento. 20 dias sem conseguir emitir uma nota fiscal, um boleto para recebimento. Essas empresas, elas vão acionar juridicamente o data center. O data center era de primeira, era bom. Em algum momento, algum mapa de risco dele não mapeou um risco. E essa falha desse mapeamento de risco gerou esse caos. Data center vai ser atacado o tempo inteiro. Se tem uma certeza, onde eles vão atacar? Data center e banco. Data center, porque se ele atacou o data center, já está com o banco ali. E a gente entende que o crescimento é exatamente isso. É você aumentar o grau de governança e tudo mais. E resposta a incidente. Essa empresa teve uma falha no processo dela de entendimento de risco, que hoje pode ser facilmente acusada de falha. Mas eu sei de outros que seguem exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque você investir em quantidade de negócio é você duplicar o teu CAPEX. Entendeu? É duplicar teu custo operacional, o CAPEX, o OPEX, tudo. Por quê? Aí entra no mapa de risco. Vale correr esse risco? Vale o seguro? Quando você falou de busca por cibersegurança, hoje isso virou tema de board, de conselho. As empresas maiores que têm minimamente um comitê já instituído, elas já colocam em pauta a parte de seguro cyber. Às vezes você falar para um menor que o risco é menor e, logicamente, o seguro também, o custo é menor, que seria muito mais fácil fazer, tem empresas maiores que não conseguem contratar o cybersecurity. Porque o risco é intangível. Possivelmente um data center desse não vai passar na polícia de risco. Por quê? Porque é uma empresa com um potencial, um alvo na testa, que nem a seguradora nem a resseguradora vai querer comprar essa brincadeira. Até essa pergunta que eu ia fazer. A seguradora, parou 20 dias na empresa. O seguro cobre isso? Como que funciona? Uma das coberturas do seguro é o lucro cessante decorrente de um incidente cibernético. Mas tem um valor de lucro cessante. E tem um valor para isso, tem uma limitação. Existe. Você pode ter o lucro cessante na sua empresa como segurado, ou no caso do data center, você causou um lucro cessante em outras empresas. Que entra dentro da responsabilidade civil. Só que, por exemplo, um sinistro de lucro cessante, seja qual for a atividade, ele não é da noite para o dia. Até a empresa aprovar, eu fiquei 20 dias sem sistemas, eu deixei de faturar tanto. Para você fazer auditoria, para saber quanto que você realmente perdeu naqueles 20 dias, pegar o histórico dos últimos 5 anos para saber, aí você tem que ter um perito contábil para fazer esse trabalho, isso pode levar meses ou anos. Ontem mesmo eu tive numa empresa, 2 anos atrás, teve um incidente, agora que está pagando o lucro cessante. Por quê? Para apurar isso tudo. Então, essa apuração não é tão simples assim. Porque é diferente de você ter
um salário, fiquei 20 dias sem trabalhar, meu salário é esse, está aqui, você está reembolsado. Agora, numa empresa onde você tem constâncias, e aí como é que você determina a importância segurada de um lucro cessante? Aí também tem outro perrengue, porque nenhuma seguradora ou nenhuma empresa tem o faturamento flat. Aí eu quero cobrir só 30 dias de paralisação. Aí você tem que ver, mas você tem algum mês de pico? Você tem certos mercados, ele vende mais no Natal, vende mais no Ano Novo, Dia dos Namorados, sorvete é mais no verão, é mais... Então, você tem que ver cada mercado para saber onde é o maior momento de pico para escolher que o limite da sua importância segurada de lucros cessantes, isso não vale só para cyber, mas também para incêndio, qualquer coisa, seja aquele maior pico. Ah, se eu vendo mais no verão sorvete e no verão eu faturo 30% do que eu faturo no ano, então seu limite de lucro cessante, você não pode simplesmente dividir por 12 e contratar 30 dias, um mês. Você tem que pegar sempre o pico. E aí vai, gente. É uma coisa bem complexa. Eu tenho alguma dúvida ainda do começo da nossa conversa sobre seguros. Eu tenho uma empresa que tem seguro e faço negócio com a sua empresa. Só que daí houve uma falha, invadiram, possivelmente a falha foi sua, mas prejudicou o meu faturamento. O seguro cobre. O meu seguro vai cobrir? Como que vai fazer? Depois vai atrás da sua empresa? Como que Sim, tem a questão da subrogação. Então, o que acontece? Uma das coberturas que as apólices de seguros de empresas têm é a responsabilidade civil de terceiros. Então, você tem duas situações. Você tem terceiros que prestam serviço para você, que, por exemplo, uma folha de pagamento, um corretor de seguros, a seguradora de saúde, e o vazamento se dá através desse prestador de serviço. O seguro vai cobrir a parte que cabe a você, cliente. Esse causador do incidente, ele tem que ter o seguro dele, e tendo ou não tendo, a seguradora vai te pagar, depois vai bater na porta dele. Olha, você vazou os dados aqui, eu tive que indenizar o meu segurado. Essa é uma situação. Uma outra situação que pode ocorrer: você sofreu um ataque cibernético porque através de um cliente, um prestador, um terceiro, invadiu lá esse cara e atacou você. O que vai acontecer? O seguro vai cobrir, mas depois vai bater na porta do cara porque a origem do ataque cibernético foi lá. Eu tenho até um caso recente, aconteceu o seguinte: uma empresa, cliente nosso de tecnologia, ele tinha lá uma fatura lá da armazenamento de nuvem, 4 ou 5 mil todo mês. Aí não dele, de um cliente dele. Aí de repente, 1.800.000 de fatura. Opa, o que houve? Vamos correr atrás para descobrir por que a fatura que era 4 virou 1.800.000. O que aconteceu? Fomos descobrir, quer dizer, os peritos, que um hacker entrou no cliente desse segurado, roubou uma credencial e começou a usar a nuvem desse cliente dele e sei lá para quê, para mineração, atacar a Ucrânia, a Rússia, sei lá. Foi usado isso, só que o seguro não cobriu. Por quê? O ataque cibernético não foi no cliente, no segurado. Foi no cliente do segurado que invadiu lá. E esse cliente do nosso segurado não tinha seguro. E aí pronto, aí tá uma briga lá com o provedor de nuvem e essa empresa, porque foram uma fatura de 4 virou 800 por conta de um incidente de segurança. Enfim, eu tenho uma pergunta para vocês dois. Estou vendo uma pesquisa aqui que mostra que quase 80% das empresas só investem em cibersegurança depois que elas são invadidas. O que vocês poderiam falar assim, para as empresas não serem um desses dados estatísticos? Por onde começar, Marcos, e por onde começar? Cara, acho que a alta gestão tem que abraçar a causa e saber dos riscos. Eles, sabendo, eles têm que permear isso daí para baixo. Esse número eu posso dizer que é maior, tá? De investimento em cibersegurança depois de uma invasão, pode ter certeza que isso aí beira 95%. A gente só é chamado na hora que tem incêndio. E não tem muito o que fazer a toque de caixa. Não tem, assim, toque de Midas, não tem a varinha mágica que vai colocar. Porque são tantas áreas, são tantos envolvidos tudo, que é uma jornada interminável. Por quê? Antes de você terminar a implementação de um item, já nasceram 3, 4 novos riscos. Então, isso daí, hoje, não tem uma empresa sozinha que vai fazer. Não existe. Se alguém prometer que é 100% seguro, pula fora, que é vendedor, entendeu?
Por quê? Porque precisa de vários, cara. Porque não tem... As empresas de TI não têm todas as competências de todas as áreas. A gente é especialista em infraestrutura, mas a gente não tem um especialista em banco de dados. E banco de dados é o maior risco e a maior brecha de segurança que você pode ter. Por quê? Porque se tiver um código errado dentro do banco de dados, que daí é a área de desenvolvimento de software, a área de infra não faz milagre. Entendeu? O máximo que a gente consegue fazer é voltar o backup de X dias atrás para não ter a perda de dados. Que aí começa. O que é o risco cyber? Risco cyber hoje é reputacional, de imagem, é risco de perda de dados, que foi um caso no data center. Cara, todo mundo ficou sem acesso aos dados. Isso daí é difícil até você conseguir metrificar qual que é o impacto disso. Então tem tanta variável e tanto risco nos softwares que você usa. Então é um trabalho que ele é uma jornada gigantesca. E normalmente a galera negligencia isso. Que é uma questão cultural, né? É a cultura, não adianta, que é o que eles estão falando, né? O brasileiro, não, comigo não vai acontecer. Eu sou pequeno, sou médio. Espera acontecer. Ninguém lembra de mim, não vai acontecer nada comigo. É que nem os seguros normais. Você fala de seguro de vida. Ninguém quer fazer seguro de vida. Não precisa, besteira. Aí quando acontece alguém perto, aí você corre para fazer. Você vê uma família que perdeu tudo e de repente não tinha como repor, né, para fazer inventário, essas coisas, aí que você consegue... Isso vale para o seguro? Tipo, minha empresa foi invadida. Depois que foi invadida, contratei a empresa do Marcos e quero contratar o seguro. Aumenta o risco, a pólice? Pode aumentar, a seguradora vai querer saber detalhes. Quando houve, que horas que houve, o que houve, que medidas que você tomou para corrigir o problema e que você tomou para que não aconteça de novo. Interfere na aceitação, inclusive. Interfere na aceitação. A seguradora pode simplesmente, eu não quero o seu risco, por mais que você tenha tomado as medidas legais, ela pode aceitar o seu risco e cobrar mais caro, porque existe até um dado histórico, quem é atacado a primeira vez tem a mais propenso a ser atacado a segunda. Por quê? Ele é um lead quente. Ele é um lead quente. Exatamente, voltando pro lead, né? Porque acontece, aquilo que eu falei lá atrás, o hacker, ele fica lá meses dentro do sistema. E não é que ele fica lá, um cara lá, ele vai deixando arquivos para ele explorar lá na frente. Vai plantando mina. Vai implantando as minas. Aí o sistema vai lá e pegou, putz, esse copo aqui de um hack, tira. Aí, putz, eu vou usar esse copo aqui para aplicar o golpe. Beleza. Aí passam 3, 4 meses, aquele copo ali não vira o que é meu. O cara vai lá e ataca de novo. Então, a gente está numa guerra infinita. As empresas têm que entender, ou você vai aprender segurança pela dor ou pela prevenção. Infelizmente, a maioria é pela dor e sai correndo para resolver o problema e tentar resolver. E tem que ter essa consciência que diariamente são criados novos e novos golpes, novos e novas armadilhas. Ele mencionou aqui o tal do Zero Day. O que é o Zero Day? Imagine a Covid. A Covid foi um vírus que apareceu que ninguém conhecia. Acontece a mesma coisa. Milhares... negligenciou. Carnaval. Vem carnaval, primeiro carnaval, depois a gente vê e aí vai. A gente sabe o resultado. Ataque cibernético, o vírus cibernético é a mesma coisa, só que são milhares de vírus por dia. Tem uns que você consegue aí e já cria a solução, já fera. Só que tem outros que pode ser que nem uma Covid da vida, que é para você descobrir a vacina, que o antivírus é uma vacina, pode levar meses ou semanas. Não, pode ser semanas para vacina começar a ser... Quando descobrem a brecha, vai para um time que vai analisar como resolver. Por isso que chama, literalmente, o antivírus, ele baixa a vacina. Tanto que hoje, você achar que você tem um antivírus resolve, total ignorância. O antivírus é uma pecinha da camada. Sim. Hoje em dia, você tem o que o pessoal fala, são os XDRs, que são o quê? Eles analisam o tipo de uso que você faz e alguma coisa que foge desse normal, levanta uma bandeirinha. Puta, uma bandeirinha em uma máquina, uma bandeirinha na outra, uma bandeirinha na outra. Opa! Cara, fecha no firewall, fecha. Isso é um ataque. Só não sabemos ainda o que ele vai fazer. No caso de software, esse que eu falei, que um usuário de alto escalão foi invadido, foi isso. Por quase uma semana, o pessoal entendia que aquilo era um falso positivo dos softwares de tendência.
Até a hora que o pessoal se juntou, várias empresas de segurança, falando, cara, isso é uma invasão, não sei o que está acontecendo, mas assim, está comunicando com um servidor de cyber web e isso daí vai dar ruim. Então, qual que é o controle disso? Cara, foi um negócio que demorou 15 dias. O negócio disso custou para a gente, dentro da nossa empresa, 3, 4 dias para conseguir fazer um assessment em todo mundo que poderia já estar com aquilo. É que a gente tem ferramenta. Então, a gente tem RPA para entrar em todos os clientes que a gente não tem acesso direto depois que vai a autorização, que é um processo. Tem cliente que você não tem contrato. Você não vai ficar monitorando o cliente o tempo inteiro. Mas você avisa ele, fala, olha, aquele software que você comprou teve uma vulnerabilidade. Tem que olhar a versão, tem que ver se seus usuários estão com isso. Normalmente o cara não sabe fazer isso. Aí você me dá um gancho para outra pergunta, que é mão de obra. Você falou que tipo, os hackers lá fora, brasileiros, são bem conceituados. E o profissional de tecnologia? A gente sabe que a gente tem um déficit de mão de obra, né? Principalmente na questão de tecnologia. Nessa questão de segurança, como é que está a questão de qualificação para a mão de obra? Pior, porque a segurança, a capacitação, ela depende da vivência. Você não faz um curso de cybersecurity especialista em segurança. Você tem que ter hora de voo. Hora de voo é jornada. É conhecer. Você tem que conhecer de 1000 tecnologias. E hoje, parte das tecnologias que você precisa conhecer, não tem mais escola que ensina. Estão importando? Vocês trazem de fora para cá? Não, hoje tem que ser geração própria. Tá? Assim, o desafio de crescimento de mão de obra no mundo inteiro é o maior gap global hoje. O Brasil está anos-luz atrás. Hoje, você vê quem está voando nisso... China, Índia, Estados Unidos e Europa só importam. Rússia sempre foi muito focada nessas maluquices de inteligência, então também está na frente. Mas o grande, eu acho que, exponente nisso é a Índia. Por quê? Porque a maioria da documentação de tecnologia é em inglês. E na Índia, o inglês o idioma é inglês. Eu acho que eles saíram anos-luz. E a gente não vai resolver cibersegurança enquanto a gente não tiver a cultura do inglês, porque tem tradução, tem tudo, mas a velocidade, a facilidade de encontrar informação, você pode fazer um teste. Escreve uma pesquisa em português, pega essa mesma pesquisa, vai no Google Translate, traduz ela e coloca ela em inglês, você vai ver a quantidade de resposta. Cara, então assim, a língua hoje é uma grande barreira da tecnologia. No passado, o japonês se destacou nisso, porque muita tecnologia nasceu no Japão e quem sabia japonês estava na frente. E agora a gente está com esse gap global que só aumenta, que é a questão de mão de obra. E mão de obra de base, porque para você chegar num cara ser especialista, poder falar que é especialista em cibersegurança, é vivência. Anos. E vivência são anos. É igual o pessoal vendia lá, os DPOs. Cara, DPO não é você tirar 2 certificados. DPO é o cara que vai entender de negócio, que vai entender de risco jurídico, que vai entender de risco de tecnologia. Esse é o cara que vai falar. É a antiga área de compliance, né? Eu brinco que só gourmetizaram a sigla. Quer falar? Só gourmetizaram. O que pegou? Pegou as regras de governança, que eram muito olhados na parte de anticorrupção e tudo mais, e começaram a trazer e envolver mais tecnologia. Por quê? Porque, na verdade, é exatamente isso. São processos, são pessoas. E, infelizmente, essas áreas, elas são muito mal vendidas para fora. O pessoal cria muita regra. E regra que às vezes não é aplicável. Por quê? Porque às vezes a empresa, o cara usa 3 chapéus. Mas não é aceitável, gente. Cada regra, ela cabe de uma forma para cada empresa. Se todo mundo tiver minimamente educado do que não pode, de jeito simples de entender, igual o que é corrupção, o que é assédio, o que é segurança da informação, os 3 pilarzinhos, o cara já está num salto quântico versus mercado. Se todo time tiver essa cultura enraizada e ser treinado e tudo mais, vai mitigar muita coisa, muito problema. É difícil? É difícil para mim, é difícil para vocês. A gente é uma empresa de tecnologia que a gente se debate o tempo inteiro o quanto que inovação, às vezes você não abre porta de segurança, porque realmente facilitar. Se a gente fizer todos os riscos, a gente não sai de casa. Se a gente quiser fazer a nossa casa ser a mais segura do planeta, você vai virar um paranoico que vai ter 50 chaves, 25 câmeras. Isso daí vai virar uma brecha de segurança para você, porque você vai estar gerando, às vezes, imagem. Porque quantas vezes alguém aqui mandou atualizar o firmware do DVR da casa?
Cara, quando a gente faz isso, às vezes dá pau no dever, o cliente fica bravo. Fala, cara, deu pau, infelizmente é um risco que você tem que entender. É um risco de software que não fui eu que fiz. Mas se eu deixasse ele aberto, as câmeras que você adora para ver teus filhos estariam sendo usadas para monitorar externo. É difícil entender o quanto isso traz de problema. Então, eu acho que todo mundo tem que ter pelo menos o mínimo de entendimento. Todo mundo tem que ter o mínimo de proteção de identidade. Todo mundo tem que ter essas bases. E essas bases, quando você tem um seguro, é igual a saúde. Você faz o seguro de saúde, você tenta cuidar da alimentação, tenta não fazer coisas que vão mal para a sua saúde e você não deixa pagar o plano. Por quê? Porque a hora que der problema, alguém vai ter que pagar o hospital, alguém vai ter que pagar o médico. O problema vai acontecer. Não, e problemas vão sempre acontecer. Eu brinco que a gente não chama nem de problema, porque problema atrai coisa ruim. Desafios vão ter todos os dias a ser superado. E isso cabe nessa parte de proteção, é o que ele falou. Ter o seguro é um add-on ali, é uma vacina que você está tomando. Igual você bota o antivírus, você bota tudo. Hoje o seguro, ele é um defensor. Vai resolver 100% das vezes? Não vai. Mas você tentou se proteger e na hora que for para uma briga de alçada judicial e tudo mais, você fala, cara, tá aqui, ó. Eu treinei minha equipe, eu contratei, eu mantive os caras atualizados, eu comprei tais e tais equipamentos, investi em tais e tais soluções para resolver e também tinha seguro. Aconteceu, gente. Sim, pessoal, a gente já está com 1 hora quase aqui já de programa, então falou, acho que eu queria terminar com uma geral aí para falar o que você queria falar, mas vamos... Não, já pode até ser como geral, né? Pegando o gancho aqui de seguro-saúde. Encare o seguro cibernético como um seguro-saúde digital, onde você vai precisar ter um seguro ao longo da vida inteira, seja da pessoa física ou jurídica, onde você vai usar várias vezes ao longo da vida dessa pólice. Seja por machucou o dedinho ou teve um probleminha simples de tecnologia, de vazamento, a seguradora foi lá, indenizou, resolveu. Seja porque você teve um incidente grave, que teve pagamento de ransom, lucros cessantes. Então, tem que encarar o seguro como o seguro cibernético, ou o seguro cibernético como seguro saúde digital da pessoa física ou jurídica, porque o risco cibernético, ele é eterno e muda o tempo todo. Ele é um seguro, por exemplo, que as seguradoras não podem olhar para trás no retrovisor para calcular quanto que eu vou te cobrar. Os automóveis da marca tal, da cor tal, no bairro de Moema, eu vou cobrar tanto que a sinistralidade... Aqui não. O que aconteceu ontem em segurança da informação, hoje já não é uma realidade. Então, você tem que estar sempre mudando. Recentemente, a gente viu alguns questionários de seguradora perguntando sobre o plano de melhorias, sobre o que já está em roadmap. Sim. Isso é uma coisa de 1 ano para cá. Sim. Não tinha isso. E esse, no final das contas, é o ponto mais importante. Quais mudanças você fez nos últimos 12 meses? O que você já planejou? Sim. Sim, Por quê? Minimiza o risco também. Porque em nenhum lugar da lei lá, da LGPD, fala que você tem que comprar nada. É o que eu sempre falo. Tem que ser o quê? Melhoria do processo, a melhoria contínua, a aplicação de métodos, de processos para isso. Isso daí é o que mais vale. Quando a gente fala para um cliente que cada vez que a gente faz workshop de segurança da informação, ele está dando um passo, é o maior que tem. E, na verdade, você assustar esses treinamentos que a gente falou, de engenharia social, de parada de sistema e tudo mais, de resposta a incidente, é o que vai fazer dar resultado lá na frente. E é isso que o pessoal hoje está começando a olhar. É o que você melhorou nos últimos meses, é aquela revalidação, né, que eles mandam de X em X tempo para o pessoal revalidar na renovação do seguro. Então, eu acho que tudo isso está melhorando o todo. Eu acho que a soma é um trabalho de várias competências, de várias mãos. E eu vi acontecer num cliente uma possível falha que foi acionado o seguro para mitigar e contratar pessoas para identificar e fazer a análise daquele incidente. Que, como foi um incidente, não sabia se ainda impacto e usou a própria seguradora, acionou o seguro para a contratação dos profissionais para mitigar, para identificar aquilo ali. Porque aquilo lá podia se custar barato agora e custar caro lá na frente. Isso é legal de falar que dentro do seguro, né, quando tem algum tipo de incêndio, né, ou mesmo que seja pequeno ou grande dano,
a seguradora também disponibiliza uma equipe para tentar tratar e fechar as portas e abafar o que estiver acontecendo, né? Então, isso é um detalhe importante do seguro também. No seguro cibernético, eu diria para vocês, o seguro cibernético ele tem basicamente 3 pilares para a pessoa jurídica, que é a responsabilidade civil de dados, os danos próprios e o 0800 da seguradora. Que a maioria das empresas, pequenas todas, médias todas, as grandes muitas vezes ficam perdidas. Você tem um 0800, 24 horas por dia, um ano todo, onde se você tiver um incidente, você vai ter alguém que vai te atender, entender o seu problema e em 20 minutos, meia hora, vai ter um perito especializado naquilo para te ajudar a ver qual o grau de se é um ataque, não é um ataque. Isso já é fundamental. A resposta a incidente, as empresas têm que entender que o seguro tem essa pegada, porque inclusive é interesse dela. Quanto mais rápido resolver aquele incidente, menor o prejuízo para todo mundo. Né? Então, isso é super importante. Então, eu já vi empresas grandes que usaram os especialistas contratados pelas seguradoras, que a seguradora já tem isso mapeado, né? Quem são os peritos forenses, perito contábil, escritório de advocacia especializado em LGPD para orientar o jurídico da empresa. Então, você tem que entender que o principal item de um seguro é primeiro ajudar a resolver o problema. Depois a gente vai ver a indenização. Porque, mas eu lucro 60. Sim, só que se você tem uma equipe que resolve rápido, você fica menos dia parado. Então, menos prejuízo para você e para a seguradora. Então, esse é um ponto super importante ter em mente que, nesse exemplo que você deu, o 0800 da seguradora é fundamental para todas as empresas. Não importa se é o Zezinho da padaria ou se é um gigante. É fundamental para ajudar, porque a maioria não sabe o que fazer. Sim, e entra em desespero. Eu já recebi ligação 8 horas da noite de domingo perguntando se tem algum perito para indicar. O que houve? Isso. Então, peraí, vou te indicar perito. Só que é complicado. E esses caras são caríssimos. É tipo, sei lá, vou chutar um número aqui, R$ 1.500 a hora. E não é consulta médica que uma hora você resolve. O cara, às vezes, ele tem que trabalhar lá durante 7 dias seguidos. Então, só fazer a conta. Participar de X salas de guerra. Sala de guerra, tem que chamar mais gente. Aí, assim, da noite pro dia, uma semana, uma empresa pequena gasta, assim, uma empresa pequena, se tiver que realmente fazer o que tem que ser feito. No mínimo, R$100.000, assim, ó, toque de caixa. Boa. Isso, né? Fernando, deixa uma mensagem também para as empresas que querem contratar uma seguradora, que precisam contratar a seguradora, a importância de ter, né, um seguro para sua empresa, principalmente nessa questão de cibersegurança, olhando para aquela aqui. Então, é isso que a gente estava falando aqui, que o seguro, além das proteções básicas, né, que na casa do sinistro, de indenização a alguém, essa parte toda de assessoria que as seguradoras oferecem para o cliente, acho que isso é até mais importante, talvez minimizam muito a situação, principalmente nos valores pagos futuramente, né? Então, acho que isso é uma das causas mais importantes. Quem precisar de seguro cyber pode contar com a Camilo Seguros. A gente tem o apoio do Cláudio, que é um especialista, nosso parceiro. Então, quem precisar, estamos à disposição. Redes sociais, site. Pedir para todo mundo aqui também para passar os contatos, falar um pouco da empresa. Arroba Camilo Seguros, camiloseguros.com.br, e quem precisar, procura a gente na rede aí, que a gente está à disposição. Marcos, mesma coisa, né? As empresas que pensam ou ainda não pensam em investir nessa questão de cibersegurança, em tecnologia e desenvolvimento, que mensagem você passa para eles? Que Deus o tenha em bom lugar. Provisione algum recurso para isso. Fundamental. Que vai ser usado. É assim, todo mundo está... Existir passou a ser um risco. Existir digitalmente, mais ainda. Então, assim, todo mundo vai ter, é o que ele falou. Tem as empresas que já foram invadidas, então, tem as que estão sendo invadidas. O que não tem as que nunca foram de verdade. Porque a invasão e o vazamento de dados, aí se dá por tanta variável. Uma vez num congresso médico, eu estava falando de segurança da informação, e eu comentei sobre o ponto de vazamento de informação. Perguntei para eles quem achava que já tinha sido vazado. Todo mundo, ninguém levantou a mão. Daí eu perguntei quantas pessoas já ganharam pendrive em congresso. Todos levantaram a mão. E eu perguntei para eles, quantos já perderam um desses pendrives com a informação de vocês? Quase todo mundo levantou a mão. Aquilo é um vazamento que a pessoa negligenciou. É um risco? Cara, quantas empresas levava lá o contas a pagar da empresa,
dado de pessoa no pendrive. Gente, isso também é vazamento. É de um risco menor, é de uma abrangência menor, mas é um vazamento. Vai acontecer. Só que hoje esse pendrive sobe numa nuvem dessa, vai aparecer esse teu dado pendrive na dark web no mundo inteiro, com um monte de gente sedenta para usar aquela informação. Aquela planilha de controle, marketing digital, por favor, planilha de controle de senhas, de mídias sociais. Os maiores ataques de mídias sociais grandes foi por mídia. Entendeu? Grandes contas de Twitter hackeada foi por negligência de identidade. Então, assim, provisione, olhe para aquilo, pensa que tudo tem um pouquinho de segurança atrelado. O que muda no digital, no cyber, é que o potencial e o multiplicador do problema que isso pode ter causado é baseado em computação. Não é o porteiro, não é o cara que deixou entrar uma pessoa a pé no prédio. É possível fazer um algoritmo, alguma coisa que acelere isso daí no nível extremo. Então, você acha que cada um cria uma conta fake de Instagram? Não, cara, o nego já botou um robozinho lá para criar. Fazer isso. Vai nascer, o nego tá vendendo já teu perfil pronto, com 10 mil seguidores, com tudo, para atacar público de investimento. O nego tá construindo empresa, ontem mesmo. E eu faço, como eu mexo com isso, eu faço questão. Ontem mesmo, um fundo de investimento começou a me seguir, uma conta de 30 mil seguidores, não me pediu nada. Cara, eu fui ver lá, tinha o nome lá, não sei o que, Capital com 2 Is. Eu peguei, copiei a conta, já indiquei, mandei pro cara. Por quê? Porque aquilo ali vai ser um ataque. Só não se sabe quando, mas o cara está construindo a confiança e é uma jornada. A confiança é o primeiro ponto que eles tentam conquistar. Então, assim, se todo mundo fizer um pouquinho do que eu faço, que é avisar, gasta tempo, gasta, mas se pelo menos vai ajudando o próximo a evitar um problema, que o problema ele já existe. Se aquela conta já existe, alguém perdeu um tempo de downloadar toda a página da empresa, todo mundo perdeu tempo de fazer, está construindo confiança. Isso acontecia muito em leilão. Site de leilão fake, o cara espelha. Com isso. Não, mas perde e assim, quem vai pagar a conta no final é o leiloeiro de verdade, que ele vai ter encheção de saco. O fraudador, ele já montou esquema de sumir depois. Isso daí são coisas que cibersegurança é um seguro que isso daí você não tem que fazer. É um ataque? Se vai ser em responsabilidade civil, onde que vai ser, mas vai ter que estar protegido. Então, provisionar essa receita, esse valor, ou vai ser para pagar seguro ou vai ser para pagar o problema. E, normalmente, o seguro é a parte mais barata disso daí. Né? No longo prazo, a ideia do seguro é exatamente essa. Ele protege 10, não vai dar problema, e ele vai balizando ali. Mas que a única dica que eu falo assim, se atente, não só com o seguro, mas com a cultura e capacitar time. Eu acho que isso é... E como o pessoal que está assistindo acha vocês? Site, rede social? O iTech ET, Instagram, Facebook, LinkedIn. E Marco Lagoa, também estou em todas nas mídias aí, tentando fazer esse trabalho de formiguinha na comunidade, tanto na tecnologia quanto na de cibersegurança. A gente tem muita coisa a fazer. Quando o papo é bom, a gente só escuta, né? Claudião, como o pessoal te encontra? Como mensagem final? Eu estou no LinkedIn ou no Instagram como Cláudio Macedo Pinto. Eu sou cofundador da bluecyber.com.br, que é uma insurtech voltada para riscos cibernéticos, só riscos cibernéticos. Então, vai estar passando aqui embaixo, tá, gente? Valeu. Pessoal, muito assunto. Nossa, aqui, a gente vai falando. Não falamos nem metade. A gente nem seguiu o roteiro. Eu tenho pergunta sobre sequestro de dados, seguradora. A gente nem seguiu o roteiro. Muita coisa. Isso aqui vai ter que voltar outro dia pra gente falar de novo. É um assunto que se a gente ficar 3 horas aqui vai ter assunto diferente. Exato. Tem um monte de coisa que eu lembrei que eu nem, se eu vou emendar isso aqui não dá. A gente fica o dia Quando inteiro. o papo é bom... aqueles podcasts de umas 4, 5 horas, cara, que vai à noite, que agora tá na moda. Quando o papo é bom, a gente vai que vai. A gente quase não falou. Exato. A gente deixou vocês... Né? Ainda bem. Mas é isso, pessoal. Queria agradecer a todo mundo que está aqui, participou do podcast. Lembrar para assinar nosso canal, se inscrever aqui, para deixar seu joinha também, para impulsionar esse trabalho que a gente está fazendo e ver as soluções do Grupo Alliance no www.grupoalliance.com.br, né, Rogerião? Isso aí. Essas esferas aqui estão todos lá, todos fazem parte do Grupo Alliance, então não deixem de seguir nossas redes, acompanhar os outros vídeos que a gente tem próximos também. episódios também. Tá bom? Valeu, gente. Um abraço, pessoal. Tchau. Obrigado. Tchau, obrigado. Valeu. Fechou.